Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tanto amor, por tanto carinho, Ele tem direcionado em nosso favor. Deus é bom. Deus é bom, né? Glória a Deus. Sua misericórdia dura para sempre. Deus é maravilhoso. É muito bom nós despertarmos todos os dias, sabermos que temos um Deus que está em nosso favor, está zelando por nós, né? Por mais que haja dificuldades, por mais que haja violência, por mais que haja enfrentamentos, mas o Senhor está conosco. O Senhor é quem guarda o seu povo, né? O Senhor é quem livra de todo mal. O Senhor é quem dá direcionamento. O Senhor é quem está, aleluia, a todo momento nos cobrindo com a sua graça, com o seu poder, com a sua glória. Irmãos, o texto dessa noite se encontra no livro de Salmos, Salmos 1. Alguns dias atrás, eu li esse texto na palavra devocional e Deus me pediu para me aprofundar um pouquinho mais. É uma palavra simples, mas a revelação da palavra de Deus, né? O trabalhar da palavra de Deus a todo dia está em nossos corações, né? E temos vivências diferentes a todos os dias, né? A palavra ela é a mesma, né? Mas está se renovando a todo dia em nossa vida. Salmos 1, Salmo capítulo 1, vamos ler do 1 ao 6, né? São 6 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Passamos a ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra que eu acredito que os irmãos já devem ter passado muitas das vezes nesse texto, né? Mas aí nós vamos meditar um pouco nela aqui, vamos entender um pouquinho mais da profundidade dessa palavra, né? O livro de Salmos, nós sabemos que é um livro bem extenso, né? São 150 poemas. Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o livro, né? Diz que o livro foi escrito em aproximadamente 1000 anos, né? Por diversos autores, Davi, Asaf, Moisés, dentre outros. Esse é um salmo de Davi, né? Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse salmo. Eu escolhi como tema dessa mensagem a diferença dos servos de Deus. Nós vamos falar um pouco de diferença do servo, a diferença do cristão separado, né? Do cristão escolhido. Então, diante dessa palavra, né, nós conseguimos observar que nós usamos o livro de Salmos como uma literatura, né, devocional todos os dias. Às vezes nós despertamos um pouco ansiosos, digamos assim, e às vezes encontramos no livro de Salmos, né, palavra e refúgio para a nossa vida, né? O livro de Salmos ele
tem nos trazido, nos remete muito também a devocional diário, né? Então, já de início, né, esse Salmo primeiro, nós iremos tratar aqui, nós iremos traçar, né, essa diferença do justo e do ímpio, né? Por isso que eu determinei como tema da mensagem a diferença dos servos de Deus. Essa diferença nós vamos elencar em alguns pontos aqui. Existe um contraste, né, muito grande, né, uma diferença muito grande no caminhar do ímpio, né, e no caminhar de um justo. Isso aí é muito notório, nós observamos isso todos os dias, mas tem alguns pontos que nós temos que estar atentos nessa noite, né? Nós vemos que a felicidade do justo, ela é uma felicidade plena, né? O justo, ele tem uma felicidade plena, né? Por isso que a palavra, ela aconselha: bem-aventurado o homem, ou algumas traduções dizem o varão, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas se detém não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, nós vemos aqui, já de antemão, que o justo, ele é feliz pelo que ele evita, né? O justo, ele é feliz pelo que ele evita. No versículo 1, né, nós vemos 3 verbos: o verbo andar, o verbo deter e o verbo assentar, né? Esses 3 verbos, ele já fica bem evidenciado, né, que o justo, ele é feliz por evitar essas coisas, né? O andar segundo o conselho dos ímpios, né? O cristão, quando ele evita andar segundo os conselhos dos ímpios, vitória ele terá. Quando ele se detém, aí nós temos o verbo deter, que é um pouco mais parecido com estar ao lado, né? Ou parar. Quando o cristão, ele se detém a esse conselho, né? Quando ele para ouvir esses conselhos dos ímpios, né? Nós vemos esse verbo deter, né? É como parar para andar, deter e assentar. Versículo 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por sequência, né, se assentar. Nós vamos falar um pouco mais na frente, mas só para de antemão, eu vejo esse se assentar. Quando você se assenta nessa roda dos escarnecedores, isso aqui já é muito perigoso, né? Porque isso quer dizer que você faz parte, né? Você já faz parte, você já deu ouvido, você já parou, né? E você agora está participando. Não esqueço o seu raciocínio aí. Eu achei interessante essa fala também dos salmos. Porque antigamente eu achava que os salmos, quando falava em salmo, era Davi. Eu achava que todos os salmos eram de Davi. E não eram todos os salmos de Davi. Né? Não são todos os salmos de Davi, né? Davi, Salomão e mais? Davi, Salomão, Asaf, Moisés, e tem mais outros que eu não lembro agora, eu notei alguns aqui. E tem uma divisão, né? Assim como o Pentateuco, né? Existe uma divisão também dos salmos, né? Assim, pastor? Isso. Eu não sei explicar muito bem agora, mas depois o pastor pode trazer essa divisão dos livros de salmos. Mas vamos lá. Então, andar, deter e assentar, né? Também diante desses 3 verbos, nós vemos essa progressão do pecado, né? O pecado, ele vai progredindo, como eu falei: andar, deter e sentar. Você anda, você participa, né? E depois você já está envolvido, você já é do grupo, né? Digamos assim. Então o justo, ele é feliz quando ele evita isso. Quanto mais o justo ele evitar participar, quanto mais o justo ele puder não estar de encontro com essas coisas, né? Andando ou participando nos conselhos dos ímpios, mais feliz ele será, né? Essa aqui é uma mensagem também que
que eu deixei já evidenciado, né? É que o justo ele tem que ter o seu modo particular de observar o mundo, né? O justo ele não pode, nós não podemos dizer assim, né? Porque quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós somos confrontados, né? Isso é muito bom porque nós somos pregados primeiro, né? Então, nós não podemos ter a mesma visão que o ímpio tem, né? Por mais que o ímpio tenha uma posição social boa na sociedade, por mais que ele fale bonito, ou por mais que ele faça alguma coisa de bom, né? Nós não podemos levar o modo particular de vida dele para nós, né? Nós temos que ter o nosso modo de vida particular, né? Em observação ao mundo, claro, sabendo que o nosso direcionamento é Cristo, né? Então o justo ele tem que se desviar de tudo aquilo que o mundo aprova, né? Tudo aquilo que o mundo aplaude. O versículo 1 evidencia isso, né? Evidencia isso. Não andar segundo os conselhos dos ímpios, né? Não se deter. Tudo isso o mundo ele aprova, né? Tudo isso o mundo ele aplaude, né? Quando tem uma roda de escarnecedores para aquelas pessoas, para o mundo, aquilo é a coisa mais bonita do mundo, né? É muito fácil de você observar várias gargalhadas, vários momentos de risos naquele meio. Então, o justo, para ser feliz, ele tem que cada dia se afastar mais dessas coisas. Eu também evidenciei três elementos, né? Como o mundo ele sendo o sistema aí fora, né? As coisas que regem o mundo, né? A carne, que é a natureza pecaminosa, ela já está em nós, né? Nós estamos aprendendo isso agora é doutrina da Igreja de Cristo no Brasil, no Instituto, né? Estamos estudando sobre a natureza pecaminosa do homem, ou o pecado universal. E o diabo, né, é aquele que fisga, aquele que leva para dentro da roda dos escarnecedores, que está também aí afora, né? Na parte B, ainda do versículo, na parte final já, diz assim, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa parte final desse versículo aí quando a pessoa já é fisgada, como falei, pelo inimigo de nossas vidas, né? Ele é fisgado a se assentar, a blasfemar, a fazer tudo que não agrada o Senhor. Então, nós não podemos ser espectadores, não podemos participar, né? Nós não podemos participar ou fazer parte desse grupo. O ímpio ele nem sempre, eu estava atentando sobre isso, ele nem sempre é uma pessoa depravada. Como falei anteriormente, o ímpio ele nem sempre é uma pessoa que desde o seu princípio foi depravado. Não, tem uma constância, né? Às vezes um ateu ele é bem sucedido, né? Um ateu, muitas das vezes ele é bem sucedido, ele tem uma posição social, ele tem uma linha de raciocínio. Nem sempre esse ímpio é uma pessoa depravada, né? Por isso que a Bíblia diz para nós não seguirmos segundo os conselhos deles, né? Aqui voltando, né, quando eu falo que nem sempre o ímpio é uma pessoa depravada, porque lá no início que eu falei dessa progressão, né, às vezes nós vemos que a pessoa ela tem uma linha de raciocínio e acaba se frustrando e chegando a esse caminho, porque vai dando espaço, vai se assentando, vai gostando e chega a escarnecer, né? Então, ainda nesse versículo 2, e diz assim, né? Antes tenho prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, né? Não, ainda um pouco antes, desculpem. A Bíblia nos fala, né, que isso, as nossas escolhas, elas, nós quem faremos, né? E quando fala aqui sobre pecado, no versículo 1 ainda,
nem se assenta na roda dos... Voltando um pouquinho, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Aí nós evidenciamos aqui pecado, né? O pecado é aquele que erra o alvo, né? O pecado é aquele que desvia do foco. Eu estava conversando com uns amigos e me perguntaram por que só o fato de se assentar é pecado. Por que só se assentar é pecado? Na verdade aqui, o se assentar está falando de um compartilhamento de ideias, né? É um compartilhamento de ideias, ou seja, aquilo que está sendo feito num determinado local, você está fazendo a mesma coisa, compartilhando. É isso que quer dizer assentar-se, né? Você está junto, você está envolvido. Pode ser que você não esteja fazendo exatamente como o outro, mas pelo fato do ajuntamento, considera-se que você está fazendo a mesma coisa. Essa é a ideia do texto. Aquele raciocínio que eu tinha falado, né, que ninguém já começa escarnecendo, é porque diante do pensamento de andar, deter e assentar, porque a pessoa ela pode ter esse progresso até chegar na perca do pudor completo, né? Justamente o que o pastor falou, se assenta, participa e aí chega no estágio que perde totalmente o pudor, que perde totalmente o respeito pela palavra do Senhor, né? Segundo ponto que eu quero trazer é que você é feliz pelo que você faz, né? O justo ele é feliz pelo que ele faz. A vida cristã ela não é só de negativa, né? Porque nós temos em nossa mente às vezes um princípio que nós somos cristãos e temos uma negativa em nossa cabeça que diz, não, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Então a vida cristã ela não é somente negativa, ela está baseada também naquilo que fazemos, né? Por isso que a palavra do Senhor no versículo 2 agora, né? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? O seu prazer tem que estar, nosso prazer tem que estar na palavra do Senhor. Temos que estar meditando, né, nela de dia e de noite. Esse meditar nela de dia e de noite não quer dizer que nós vamos trabalhar, o nosso patrão vai pedir para fazermos alguma coisa e nós... Não, eu estou meditando na palavra porque ela disse que tem que meditar de dia e de noite. Não é assim. E também ler a palavra de Deus e entender, não é só abrirmos a Bíblia e lermos aí 10, 15 vezes, não é assim também, né? É nós mergulharmos, nós entendermos, né? Degustar da palavra do Senhor, né? É isso que o versículo 2 diz, né? Nos aprofundar na palavra do Senhor. Por isso nós temos que estar todos os dias meditando nela, né? Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós nos sentimos preparados, porque Deus ele nos prepara para todos os dias, para todos os confrontos, né? Imaginamos que nós todos os dias que saímos de nossas casas temos confrontos travados, e quando nós meditamos e temos um pouco de conhecimento ou tentamos entender, né, algumas coisas, é muito mais fácil, porque nós nos saímos melhores, né? Nós não estamos disputando aí no mundo afora, mas nós nos saímos melhores, né? Até porque todas as vezes que estivermos confrontados, se estivermos confrontados aí fora, nós vamos ter a liberdade de ligar para o pastor para dizer, pastor, me fala aquele versículo aí, aquela passagem para me defender aqui, ou para o presbítero também, né? Bom seria se nós fizéssemos isso, tivesse essa oportunidade, né? Então temos que, o bom mesmo é nós estarmos preparados, né? Meditar nela de dia e de noite, como a palavra do Senhor diz. Terceiro tópico que eu trago aqui é que nós somos felizes pelo que nós somos, né? Ou seja, você é feliz pelo que você é, né? No versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Né? Você é feliz pelo que você é. Fazendo uma referência à árvore, né? A árvore nos remete beleza, né? Nos remete fruto. A árvore frutífera é a coisa mais bonita, né? Nós podemos admirar, né? A árvore, ela traz sombra. A árvore, ela purifica o ar, né? E assim como a árvore, né, que foi plantada junto aos ribeiros, assim Deus fez com a nossa vida, né? Deus nos plantou no lugar certo para que nós possamos dar fruto, né? Deus não nos lançou no deserto, não nos abandonou. Ele nos plantou, né? Nos lançou no lugar correto, no lugar para que nós possamos frutificar. Então, em melhores palavras, nós fomos plantados para produzir, né? Assim tem que ser a vida do justo. O justo, ele foi plantado, né? Deus o lançou aqui na terra para produzir, né? No mesmo versículo, ainda diz assim: a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa parte B, essa parte final do versículo, eu evidencio que as bênçãos do Senhor estão sobre você, né? As bênçãos do Senhor estão sobre sua vida, está sobre minha vida, né? Porque a própria palavra dele diz: e tudo quanto fizer prosperará. Né? Ser próspero não é ter riquezas, né? Ser próspero não é ter um carro importado, né? Ter um carro do ano. Ser próspero não é nada disso. Ser próspero é você ter paz com você, com Deus, né? Com a sua família. Isso sim é você ser próspero, né? É você ter convicção que você foi chamado, né? E que naquele grande dia você irá morar nas mansões celestiais. Isso é ser próspero. Glória a Deus. A gente se torna uma presa muito fácil quando nós deixamos de orar e de ler a palavra. Nós ficamos vulneráveis. E a gente começa a ouvir coisas que depois até mesmo você se surpreende porque você está vivendo, porque você não se afastou. Como diz aí, né? Essa sequência, depois você já está sentado. Falando coisas que alguém está ouvindo e não, às vezes não fala, mas pensa, por que essa pessoa está aí no meio, se ele é um cristão? E tudo isso é ver a forma de oração e depois a palavra. Nós nos tornamos presa fácil. E a palavra de Deus ela é perfeita, né? E essa sequência não é em vão. Andar, deter, né? Andar, deter, agora eu esqueci. E assentar. E assentar. Para nós evidenciarmos um pouco mais essa diferença, né? Como é o título dessa mensagem, né? Diferença do servo. Nós vemos a vida do justo, né? Como eu falei anteriormente, e a vida do ímpio, né? O ímpio, ele é o que eu consigo observar, eu acho que vocês também observam, é que o ímpio ele pensa que está vencendo, né? O ímpio ele pensa que está na sua melhor condição, quando ele está numa festa, quando ele está fazendo algo que lhe agrada, né? Quando procura em drogas como um subterfúgio para estar feliz, o ímpio ele pensa que está feliz por conta dessas coisas, né? E daí que ele perde o amor, que ele perde o pudor, né? Escarnece e põe o seu coração somente nas coisas daqui, né? No dinheiro, nas festas, nas coisas de estar aqui, né? O justo, como eu falei, ele é uma pessoa próspera, né? A palavra do Senhor diz que as bênçãos estão sobre ela, e o ímpio, todavia, é como folha, né? É como uma palha, né? Que é levada para qualquer direção.
versículo 4, diz assim: não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Algumas tradições aí diz que é palha, né? Acho que é. Moinha remete a uma folha seca, uma palha seca. Então, isso que eu falei, essa diferença, né, da vida do justo para a vida do ímpio. E eu nesse versículo 4, eu estava vendo, e isso volta muito para a agricultura, né? Se nós observarmos, minha mãe ainda faz muito isso, agora nesse período de feijão, né? Quando o feijão ele é colhido e vai para o sol, né? Fica o feijão branco, o feijão seco, né? Então, esse versículo eu vejo muito que essa divisão é feita dessa forma. Quando você tem o feijão ele seco, né? Ele branco, e aí você está junto com as palhas ali, quando é debulhado ou batido. Isso é uma prática muito comum aqui na nossa região. E aí é lançado na peneira, né? Lançado na peneira a favor do vento. Então a palha seca ela é levada e o grão é mantido na peneira. Então esse versículo nós podemos fazer essa analogia muito clara, né? Que a vida do ímpio é essa. É lançado, ele é levado para qualquer lugar. E a vida do justo não. Ele é sustentada pelas mãos do Senhor. Glória a Deus. Vamos avançar um pouco mais, versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, né? Aí é que eu vejo como a vida do ímpio, quando ele quer levar vantagem em tudo, né? Ele acha que pode subornar todas as pessoas, e até consegue aqui na terra. Ele consegue subornar muita gente, né? As pessoas que não têm o temor de Deus no coração, né? Como tem algum ditado aí que diz que tem pessoas que dá nó em pingo d'água, né? O ímpio ele consegue subornar, ele consegue ludibriar muitas coisas, né? Mas aqui o versículo diz, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Ele pode enganar, né? Ele pode mentir, ele pode ludibriar aqui, mas no dia do juízo não conseguirá, com certeza, ludibriar diante do Senhor, né? Essa é a vida do ímpio, né? Nós vemos que no dia do juízo existe um critério, né? O critério é a verdade e a justiça. Então, com certeza, o ímpio não passará diante desse critério, né? E será condenado no dia do juízo. É o versículo 5, né? Como diz: não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação do justo. Então não tem como estar a vida do justo alinhada com a do ímpio, né? Versículo 6: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós vemos dois caminhos, né? Dois homens, digamos assim, para nós entendermos melhor. Dois homens, um justo e um ímpio, né? O caminho do justo é um caminho espinhoso, é um caminho estreito, né? Mas, na certeza, eles sabem que no final terá a salvação. Esse é o caminho do justo, né? O caminho do ímpio é um caminho espaçoso, né? Um caminho libertinoso, mas que leva à condenação, porque o Senhor conhece o caminho, né? O caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. A palavra de Deus, ela é clara nisso, né? A palavra de Deus, ela é bem clara. O caminho do justo, o Senhor conhece, né? E o caminho do ímpio é perecer, né? Portanto, meus irmãos, que sigamos firmes, né? No nosso caminho, nas bem-aventuranças do Senhor, como o texto começa, bem-aventurado, né? Como no Sermão da Montanha também, e que possamos estar sendo guiados pela palavra e pelo amor de Deus todos os dias. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. Palavra de Deus sendo exposta para nós, né? Texto bem conhecido. E eu estava pensando aqui nesse versículo 5, né? Que diz que os ímpios não subsistirão no juízo. Esse juízo aqui pode ser entendido também como retidão, ou seja, ele não subsiste, ou seja, ele não permanece. Ele pode até tentar, mas ele não consegue permanecer, porque ele é ímpio. E no versículo 6, tem um verbo na Bíblia que eu mais gosto, é o verbo conhecer. Porque o fato de Deus nos conhecer, isso tem uma relevância muito grande. Porque em relação ao caminho dos ímpios justos, o Senhor conhece. Parece ser simples. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas é tão simples o Senhor conhecer apenas o caminho justo? Não é simples. O Senhor nos conhecer, isso é de uma valia muito grande. A Bíblia diz que Jesus, falando, né, no sermão profético, ele fala que naquele grande dia, muitos virão, e ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, ser conhecido por Deus nesse contexto é muito importante. Meus amados irmãos, graças a Deus por esse momento de reflexão. Vou convidar vocês a ficarmos de pé para concluirmos em nome de Jesus. As irmãs ainda vão ensaiar. Nós vamos concluir em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te louvamos pela tua palavra, ó Deus, que foi trazida, ministrada aos nossos corações, ó Pai, e que ela, ó Deus, seja o nosso alimento diário, que possamos, ó Deus, permanecer meditando também especificamente nesse texto, Senhor, porque ele precisa sempre ser lembrado por nós, de nos atentarmos a não nos envolvermos, nos assentarmos nas horas dos escarnecedores, daqueles que murmuram contra ti, daqueles que não têm pudor, ó Deus, daqueles que não têm respeito por tua palavra, ó Deus amado, que nós não nos acompanhemos com esses, Pai, e que sejamos, ó Deus, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Ó Deus amado, nós te louvamos, Pai, por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine e habite em nossos corações, e que todos digam: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.